Abra comigo a sua Bíblia no Salmo 3, capítulo 3, Salmo 3. Eu vou fazer a leitura aqui, a versão da Bíblia que eu estou usando, revista atualizada, talvez a versão que vai aparecer aqui no ecrã é um pouco diferente, mas o significado final é o mesmo. Apenas usam algumas palavras diferentes. Salmo capítulo 3, a partir do verso 1. Irmãos, Davi passou por muitas tribulações em sua vida. Alguém aqui já passou por tribulação? Davi passou por muitas tribulações em sua vida. E agora, depois de muitas tribulações, vem mais uma para ele passar, mais um problema para ele enfrentar. E aqui o versículo 1 diz: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários? São numerosos os que se levantam contra mim. Versículo 2. São muitos, porém, versículo 2 ainda. 2. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Está acabado esse cara. Está arrebentado. Verso 3. Porém tu, Senhor, és o meu escudo. És a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor e Ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono. Acordo porque o Senhor me sustenta. Pode manter a sua Bíblia ainda aberta nesse texto. Verso 1, novamente. Imagina alguém passar por uma tribulação terrível como Davi estava a passar. E quando a gente está a passar por tribulação, a gente já começa a resmungar, já começa a murmurar. E Davi começa a dizer aqui, vou acompanhar aqui agora que fica mais fácil. Diz: Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários, são muitos que estão contra mim. São muitos que se levantam contra mim. Verso 2, ele ainda está nessa fase de argumentação e de murmuração. Muitos dizem na minha alma, não há salvação para ele em Deus. Mas ele resolve ter uma atitude de alguém que crê em Deus de facto, não apenas de palavra, de teoria, mas de verdade. Então Davi no versículo 3 ele diz: porém tu, Senhor, és um escudo para mim. Hoje os soldados praticamente não usam o escudo como usava nessa época de Davi, mas para um soldado da época de Davi, e Davi tinha sido um soldado, Davi sabia a importância de um escudo, como você ir para a batalha, como você pode ir para a batalha sem um escudo. E ele diz: Senhor, nas minhas batalhas, tu és o meu escudo. Quantos querem ter Deus como escudo quando você vai à batalha? Você não vai sozinho. Ele diz: Senhor, tu és um escudo para mim, a minha glória, e és tu quem exaltas a minha cabeça, Senhor. Versículo 4. Com a minha voz eu clamei ao Senhor, Ele me ouviu do seu santo monte. Ele me ouviu, Ele respondeu. E porque se Deus respondeu e eu estou convicto disso, o que eu posso fazer? Verso 5. Eu me deitei e dormi. Faz isso agora. Quantos minutos nós vamos ter para dormir aqui? Peraí. Faz isso em casa, experimenta. Use essa receita em casa, vai para casa, ora, confia que Deus respondeu, deita e dorme. Isso faz bem para a saúde, amém, amém? Glória a Deus. Sabe, irmãos, o nosso tema nesta manhã é: tu és melhor que isso. Fala para a pessoa que está ao seu lado: tu és melhor que isso. Calma, não é para ofender, é no sentido positivo. Isso aqui é no sentido positivo: tu és melhor que isso. O que quer dizer essa expressão, tu és melhor que isso? Aqui em Portugal usamos algumas vezes essa expressão, quando, por exemplo, só a título de exemplo, quando uma pessoa se porta mal, reage mal a algum acontecimento. Então a pessoa está reagindo mal, está nervosa, está ali criando confusão, e alguém diz assim: tu és melhor que isso. Calma lá, calma. Eu estou aqui nesta manhã para vos dizer que Deus nos deu uma identidade maravilhosa. Deus nos amou tanto que entregou o seu único filho para morrer em nosso lugar, e isso nos deu valor. Diga assim: eu tenho valor. E o meu valor foi atribuído por Deus. Qual é o meu? Olha, o meu valor é o valor que Deus deu, que é a vida do próprio Jesus, o sangue de Jesus. Em alguns momentos das nossas vidas,
Nós podemos, no meio das tribulações, questionar se realmente nós somos alguma coisa. Se realmente nós temos algum valor. Sabem, quando as pessoas estão a prosperar, elas passam a acreditar que elas têm valor. Nos dias bons, nos dias de prosperidade, nos dias em que tudo corre bem, não é difícil você acreditar em si mesmo e seguir a onda. Difícil você assumir uma identidade coerente com aquilo que Deus diz que você é. Isso é difícil quando você está a passar por maus momentos. Maus momentos nos levam a questionar quem somos. Talvez uma pessoa, um crente que esteja debaixo de uma tentação, esteja a ficar preso a determinado vício, a algum pecado. No meio daquela prisão do pecado, do vício, aquele filho de Deus olha para si mesmo e diz assim, eu não valho nada, eu não sou nada, eu não tenho valor. E o diabo vem e ajuda, coloca peso, acusação. Isso eu estou dizendo aqui só para quem já alguma vez já esteve debaixo de pressão de pecado, só para quem já pecou. Alguém aqui? Sabem, quando você está debaixo da pressão, da tentação, do pecado, e alguns podem estar até, como eu disse, presos a algum tipo de problema, algum tipo de vício, você começa a sentir mal sobre si mesmo, mau sentimento sobre si mesmo, o inimigo ainda vem, coloca um peso a mais de culpa sobre os seus ombros, e o inimigo começa a dizer, você não presta, você é bandido, você é malandro, você é isso, você é aquilo, você não é digno, você é tal. E o inimigo, irmãos, se há uma coisa que o inimigo é especialista, é em acusar. A Bíblia diz que ele é o acusador dos irmãos. Sabe, mas eu quero dizer o seguinte, quando você está a passar pelo dia mau, por um dia difícil, eu quero dizer o seguinte, quando Jesus olha para si, ele diz, para ti, aqui no caso, tu és melhor que isso. Eu quero dizer, se tu estás debaixo de alguma pressão maligna, de alguma pressão, de pecado, qualquer problema, se você estiver a passar por algum problema que ele está a sufocar a tua vida, eu quero dizer, olhe para mim. Enquanto tu abres a pastilha elástica, os rebuçados, olha para mim. Todos resolveram abrir no mesmo momento? Isso foi combinado? Irmãos, então, olha, vou voltar aqui. Quando você está debaixo de muita tensão, talvez tu sejas tentado a pensar menos de si mesmo, menos de ti mesmo. Mas Jesus olha e diz, tu és melhor que isso. E tu vais acreditar em quem? Na voz do inimigo ou na voz de Jesus? Se tu acreditares na voz de Jesus, que diz, tu és melhor que isso, tu vais te sobressair naquele momento e vais mostrar que és melhor que isso. Mas se tu ouvires a voz do acusador, tu vais ficar pior do que estavas. Tu escolhes a voz que tu ouves. Certa vez, um homem de Deus, Jacó, ele era tão homem de Deus, mas tão homem de Deus, que ele estava disposto a fazer tudo para fazer a vontade de Deus, o propósito de Deus. Jacó representa aqui um tipo de cristão, ou um tipo de filho de Deus, de alguém que anda com Deus, que entendeu o plano, entendeu o propósito, entendeu que Deus tem algo grande a realizar, e quer que a vontade de Deus seja realizada, que o céu venha à terra, mas ele não entendeu que Deus é Deus de princípios, Deus é Deus de moral, Deus não aceita que as coisas, Deus não quer somente que as coisas sejam feitas, Deus quer que as coisas sejam feitas da maneira correta, a maneira dele. Jacó não, pensou, o que Deus quer é que a obra seja feita. Então Jacó, para ganhar o direito de primogenitura, para cumprir o propósito de Deus, para que fosse através dele a vinda do Messias, Jacó então engana o seu pai, mente para o seu pai, mente para o seu irmão, cria uma confusão na família, depois o irmão dele quer se vingar, quer matá-lo, ele tem que fugir e volta para a casa da família da sua mãe, e ali ele entende o seguinte, gente, eu quis encurtar o caminho, eu quis pegar um atalho, esse atalho me custou caro, sabe irmãos, atalhos nos custam caro. Você pode querer fazer a vontade de Deus, mas não vá pelos atalhos, os atalhos são caros. Jacó, se ele tivesse ficado quieto, Deus teria providenciado
Deus o teria encaminhado para o cumprimento do propósito, mas ele quis agir por conta própria e foi parar em outra terra. E a Bíblia diz que ele ficou 14 anos sendo enganado pelo seu tio Labão. Ele trabalhou 14 anos e ele não tinha nada. Sabe, irmãos, naqueles momentos, na vida de Jacó, eu penso que ele deve ter se interrogado. Gente, será que há perdão pelo mal que eu fiz? Será que há perdão por eu ter mentido a meu pai, mentido a meu irmão, enganado esse povo todo, minha família? Será que há perdão para mim? Eu acho que não, eu acho que eu estou debaixo de um castigo de Deus. Será? Alguma punição de Deus? Sabe, no caso de Jacó não era castigo de Deus, não era punição de Deus. Da mesma maneira que no caso de alguns aqui, o problema que você está passando não é castigo, não é punição de Deus. Simplesmente você está a colher aquilo que você plantou. Você está a sofrer as consequências das suas más escolhas, das suas más decisões. Não adianta alguém dizer aqui, Deus está a me punir, Deus está a me castigar. Não, nem precisa Deus entrar nessa história. Sabe, Deus já deixou os princípios espirituais a funcionar. É igual à natureza. Se um homem, ele não precisa, olha aqui, uma pessoa para colocar uma semente na terra, e a semente fazer brotar uma árvore, aquela pessoa precisa crer em Deus? Alguém para plantar e colher precisa crer em Deus? Por que ele não precisa crer em Deus? Deus já estabeleceu a lei da natureza, que se alguém plantar, então Deus não está na história. Veja bem, no caso de Jacó, Deus permitiu que ele sofresse as consequências das decisões, das escolhas dele. Ele plantou e ele estava a colher. Agora é o seguinte, mesmo quando nós fazemos coisas erradas, estamos a sofrer as consequências das nossas decisões. Mesmo assim, Deus não desiste de nós. Fala para a pessoa que está ao seu lado, mesmo assim Deus nunca desiste. E Deus não desistiu de Jacó. E se Jacó estivesse a questionar, quem sou eu? Será que eu ainda valho alguma coisa? Será que há alguma esperança para mim? Se ele estivesse a questionar, eu tenho certeza que Deus olhou para Jacó e disse, tu és melhor que isso. O que é Deus? Eu sou aqui, eu estou trabalhando de graça para o meu tio, estou sendo explorado, porque eu fiz uma besteira, e Deus olha para ele e diz, tu és melhor que isso. Fala para a pessoa que está ao seu lado, tu és melhor que isso. Eu não sei o que está, pode falar, eu não sei o que tu estás a passar, mas tu és melhor que isso. Sabem? O teu talento vai te levar, vai te abrir portas. Por favor, ouça-me bem. O teu talento vai te abrir portas de emprego. O teu talento vai te levar às alturas. Tu vais alcançar sucesso. E Jacó tinha muito talento. A questão é, o teu talento vai te levar lá em cima. Mas quem pode te segurar lá em cima é o teu caráter. E Deus é tão sábio que se ele vê um filho que tem talento, ele não vai fechar os olhos para a falta de caráter daquele filho. Porque o que Deus vai ganhar ao permitir que um filho tenha sucesso, cresça, mas lá, depois de alguns anos, ele cai e volta ao zero e depois já não tem nem como recuperar a situação? Sabem, há muita gente que prosperou antes do tempo. Há muita gente que obteve, alcançou sucesso antes do tempo. Essas pessoas tinham talento, mas o caráter minou a base das coisas. Eu fico a observar de vez em quando alguns artistas de televisão, alguns famosos do cinema e outros da música. Alguns deles chegaram à ribalta muito cedo, muito rápido. Alguns deles, por causa do talento, sabiam cantar, sabiam dançar, sabiam fazer alguma coisa, estão lá na fama. E eu tenho certeza que muitos desses, quando olham para o espelho, eles sabem que eles não são o que as pessoas pensam que eles são. Na verdade, a crise de muita gente famosa, a crise de muitos famosos é todo mundo exaltá-los, todo mundo aclamarem, todo mundo dizer, todas as pessoas dizerem, vocês são isso, você é isso, você é aquilo. E eles olham para o espelho, quando acordam de manhã, no final da noite, e dizem, eu não sou isso. Mas eu vou curtir a fama, vou curtir esse lugar. Até o dia em que o caráter daquela pessoa abala as estruturas. Alguém já viu essa história? De pessoas terem talento para subir, mas não ter caráter para permanecer lá em cima? Alguém já viu isso na política? Alguém já viu isso no mundo da música, no mundo do cinema? Alguém já viu isso no mundo do desporto? Alguém já viu isso na igreja? Demais.
Sabem, o que Deus estava a proporcionar na vida de Jacó, Deus estava a dar misericórdia para Jacó. Aqueles 14 anos de sofrimento era misericórdia. Quer dizer, algumas tribulações da sua vida são misericórdia de Deus. Porque Deus está a preparar o teu caráter para o futuro. Jacó, naqueles 14 anos, Deus deu maturidade, proporcionou maturidade a Jacó. Nos últimos 6 anos, trabalhando para Labão, ele enriqueceu, porque Deus permitiu. É o momento do enriquecimento de Jacó, porque agora ele já tem a estrutura do caráter. Ele tem talento para subir, para prosperar, mas agora também tem caráter para suportar o crescimento. Veja bem, agora, 14 anos, veja bem, 14 anos de sofrimento sem ganhar nada. Jacó estava liso e leso. Mas como nós costumamos dizer, o melhor ainda está por vir. Se tu olhas para a tua vida e pensas assim, gente, eu estou igual Labão, estou igual Jacó com Labão. Estou sendo explorado pelo meu patrão, estou sendo explorado pelo mercado, pelo sistema. Mas se tu fores aprovado por Deus, o melhor ainda está por vir. Em 6 anos, Jacó chegou a um índice de prosperidade que a Bíblia diz que ele saiu riquíssimo da terra e voltou para a sua terra. Sabem, irmãos, tu és melhor do que os teus piores momentos. Pode falar para a pessoa que está ao seu lado, tu és melhor do que os teus piores momentos. Tu és melhor que isso. E esses dias eu ouvi uma brincadeira. No início eu não sabia que era brincadeira. Eu ouvi que alguém dá um conselho, o marido, como deve lidar com a esposa quando ela estiver com muita raiva. E eu pensei assim, claro, não é o meu caso, né? Claro. Quem aqui? Alguém aqui, a esposa... Nem me sei, tem alguém que a esposa de vez em quando fica com raiva? Não há. Então eu pensei, não é para mim, não é para ninguém da MCI, mas deixa eu ver o que quer dizer isso aqui. O que fazer quando a sua esposa estiver muito nervosa, com muita raiva? Aí a pessoa explica lá, quando a sua esposa estiver com muita raiva, nervosa, você procura um lençol branquinho, uma toalha, põe nas costas dela e amarra aqui assim no pescoço. Faz uma capa. E ela vai olhar e dizer, o que você está fazendo? Agora tu és a super raivosa. Eu não quis fazer a experiência, mas eu estou aqui a dizer, se alguém ousa fazê-lo, o Hernani ali falou, estou fora, de jeito nenhum. É claro, isso é uma brincadeira. Mas é o seguinte, mesmo a dona de casa, quando está no seu pior dia, eu posso dizer, tu és melhor que isso. Mesmo quando você ouve o barulho na cozinha de panelas, de prato. Isso é para você explicar para pessoas de outras igrejas. Não é da MCI, nunca houve. Aleluia. Glória a Deus. Mas Jacó então foi um vencedor, graças a Deus. Mas e José, o filho de Jacó? Veja bem, Jacó, ele sofreu porque ele fez coisa errada. Mas José não fez nada errado. José era um rapaz santo. José tinha 17 anos, José era um rapaz puro. De uma hora para outra, os irmãos dele apanham nele e o vendem como escravo para o Egito. Quando José vê, ele está no Egito como escravo, trabalhando como escravo, um rapaz que era filho de uma boa família, agora é escravo no Egito, numa terra distante, no império da época. Eu penso que nessas situações é mais difícil a gente lidar com a tribulação, com o sofrimento. No caso de Jacó, Jacó fez coisa errada, ele estava a sofrer as consequências. Mas José, ele não tinha o que pegar. José podia se questionar, Deus, por que o Senhor permitiu eu sofrer o que estou sofrendo? Se nada errado eu fiz. Tudo bem que o meu pai fez, mas eu não. Mas Deus está só a observar. Aí José pensa assim, eu vou ser fiel a Deus, mesmo não entendendo porque eu estou passando essa dificuldade. E eu pergunto aqui, alguém aqui já foi injustiçado? Já pagou pelo que não merecia? Bem-vindo ao mundo. Bem-vindo à realidade. Ainda bem que você já saiu de Nárnia. Bem-vindo à vida real. Você já viu aquela história? De vez em quando morre alguém e algumas pessoas falam assim,
Porque ele era tão bom. Tinha tanta gente ruim para morrer. O ser humano é muito engraçado, né? Na cabeça das pessoas quem tem que morrer tem que ser alguém mau. E José está ali, escravo sem motivo. Ser fiel a Deus é mais difícil. Mas ele fala assim, mas vocês vão ver, eu vou ser fiel a Deus e essa coisa vai dar uma volta. E ele resolve ser fiel a Deus. Aí vem a esposa do Potifar, a Potifeia. E a Potifeia chega lá, tenta seduzir o rapaz e ele fala assim, que isso, eu sou um teen da MCI, tenho 17 anos, estou fora. Rapaz, não, nessa época ele já tinha mais de 17. Ele se tornou escravo com 17, mas depois ele já tinha passado alguns anos quando aconteceu isso. José sai correndo, ele pensa assim, agora Deus vai me honrar. Agora Deus vai me honrar. Conta a bênção, irmão, no grupo de vida. Vou contar. Aí quando sai lá, vamos ver como Deus vai me honrar porque eu fugi da tentação. Aí aparece lá, a esposa do Potifar acusou ele do contrário. Foi caluniado. E agora, quando ele se vê pensando em esperar a recompensa do Senhor, o que acontece com ele? Está na prisão. Ele falou assim, gente, já não era justo eu ser escravo, agora está preso. Aí, o que uma pessoa dessa começa a pensar? A vida está contra mim. Está todo mundo contra mim. Será que vale a pena andar com Deus? Estou andando com Deus, viro escravo. Estou andando com Deus, viro presidiário. Aí a pessoa começa a questionar. Será que vale a pena? Como é isso? Mas imagina só. Mas Deus está a ver tudo, irmãos. São os caminhos de Deus. Porque se José não fosse parar na prisão, ele não ia conhecer o quê? O copeiro do rei. E se ele não conhecesse o copeiro do faraó, ele não ia lá a faraó, revelar o sonho de faraó, e não seria administrador. Vocês estavam a ver que cada fase das nossas vidas tem propósito de Deus. Nós é que não enxergamos, por que eu estou fazendo aqui, por que essa injustiça está me acontecendo, mas faz parte do plano de Deus. Era necessário ele estar no lugar certo, na prisão, para conhecer o copeiro, para o copeiro depois falar dele para o faraó. Olha, tu estás no lugar certo, na hora certa, deixa Deus te usar, deixa Deus trabalhar, sabem? Mas se em algum momento José ali na prisão, se ele se interrogou pensando assim, eu não valho nada, eu não sou ninguém, o mundo está contra mim, todo mundo está contra mim, ninguém gosta de mim, ninguém me compreende, ninguém me entende, todo mundo quer me fazer o mal, todo mundo está contra mim. E de vez em quando há pessoas que pensam isso, todo mundo está contra mim. Eu já conversei com pessoas, até na igreja, que eu vou conversar com ela fala, meu patrão está contra mim, está fazendo isso, meus colegas de trabalho estão contra mim, e o teu tio lá, teu tio está contra mim, e os seus filhos, meus filhos também estão contra mim. Tem gente que tem essa mania de perseguição. Está todo mundo contra mim. Uma vez um pastor pregando numa igreja, para 3.000 pessoas. No final do culto, uma irmã nervosa da igreja, que ele nem conhecia direito, conhecia de cumprimentar. Uma irmã chegou nele no final do culto e falou assim, eu estou indignada com o senhor, pastor. Por que o senhor pregou essa pregação toda dando indireta para mim? Por que você não falou comigo na minha cara? O que eu falei de ti, irmã? É porque eu estou vivendo isso, você falou. Eu estou fazendo isso, você falou. Por que você não falou comigo diretamente? Fiquei falando direto pelo microfone. Aí o pastor falou assim, irmã, uma coisa eu tenho certeza, você tem uma boa autoestima. Porque eu pregando para 3.000 pessoas. Você acreditar que eu usei o tempo precioso de 3.000 pessoas para falar contigo, e ainda indireta, tu te achas muito especial, hein? Foi a maneira dele responder. Mas sabe que há pessoas que pensam assim, quem contou isso para ele? Como é que ele sabe disso? Eu já preguei aqui na igreja, aconteceu isso. O pastor falou umas coisas lá. Será que o meu discipulador contou para ele? Como é que ele sabe disso? Irmãos, nós aqui não temos nada disso. Nós não precisamos nada disso. Se Deus quer falar ao teu coração, às vezes Ele vai. E já aconteceu isso comigo em igreja. Eu fui dar exemplo, irmãos, e tem que ser comigo. Estou pregando em outra igreja que eu não conheço. Pelo menos isso foi o que me salvou, eu não conhecia. Vou dar um exemplo, os irmãos sabem que eu gosto de dar exemplo. Por exemplo, aquele irmão ali. Imagine que aquele irmão ali tivesse cometido um tal pecado e tal, e a igreja tivesse tratado com ele. O irmão tinha cometido.
Depois no final. E já aconteceu outras, irmãos. Eu falei assim, não, então é melhor, calma, calma. Deus vai usar, mas calma. Sabe, irmãos? Se José fosse perguntar para Deus, Deus, por que tu permitiste que eu sofresse tanto? Como escravo e como preso. Sabe quanto tempo que José ficou entre escravo e preso? Sabe quantos anos deram? 13. Jacó, 14 sem ganhar nada com Labão. José, 13, escravo e preso. Se agora ele, como administrador do Egito, perguntasse, Deus, aí Deus perguntasse para ele, o contrário, Deus perguntasse assim, José, tu sofreste 13 anos, como escravo e como preso, deu 13 anos. Tu achas que valeu a pena? E José administrar a riqueza do Egito, e agora o mundo inteiro está em crise, 7 anos depois, o mundo inteiro em crise, e todo mundo vem comprar comida do Egito, porque é o único lugar que tinha celeiros com alimentos. E agora vindo pessoas do mundo inteiro, tribos, países que iam morrer de fome. E agora eles vão ali e recebem alimentos das mãos de José. E Deus perguntar assim para José, José, valeu a pena esses 13 anos como escravo e como preso? O que José responderia, irmãos? O que ele responderia? O que vocês acham? Vocês acham que vale a pena? Eu quero dizer o seguinte, há muitas coisas que acontecem nas nossas vidas, que nos dói muito, mas o fruto delas no futuro é incalculável. E tu que és mãe, tu estás a sofrer às vezes para educar o teu filho. Tu que és pai, trabalha 2 empregos talvez para educar os teus filhos, suprir os teus filhos. Mas lá na frente, o teu filho poderá vir a ser alguém que vai abençoar muita gente. E Deus não vê só o teu trabalho com o teu filho. Ele vê os frutos que os teus filhos trarão. Sabe que a mãe de Thomas Edison, o famoso inventor. Thomas Edison, a principal invenção dele, ele é conhecido pela invenção da lâmpada. Graças a Deus nós temos lâmpada por causa de Thomas Edison. Mas ele patenteou inúmeras, centenas de patentes tem Thomas Edison. Mas a verdade é que quando ele era criança, ele chegou em casa a chorar, porque o diretor da escola tinha dito que ele era burro, que ele era confuso, eles não conseguiam entendê-lo, e ele não poderia continuar mais na escola por muito tempo. Thomas Edison, quando criança, chega em casa, conta para sua mãe, a sua mãe, como uma boa barraqueira, sua mãe, como uma boa mãe, as mães têm que defender mesmo os filhos. A mãe, como uma boa mãe, vai ao diretor da escola, chega lá e fala assim, você disse isso para o meu filho? Ele falou assim, disse, e é verdade isso. Ele é confuso, ele não aprende, ele é muito estranho. E a escola nossa não vai conseguir suportá-lo por mais tempo. Ela disse assim, meu filho tem mais cérebro que o senhor. Isso aqui é mãe, né, irmãos? Mãe defende o filho pode ser qualquer coisa. A mãe é mãe, graças a Deus por mãe. Hoje não é dia das mães não, mas... Sabe que circula por aí uma história que é lenda, não é verdadeira. Que o diretor da escola mandou uma carta fechada para a mãe de Thomas Edison, e a mãe leu outra coisa. Aquilo é uma lenda. Essa que eu estou contando aqui é a parte verdadeira. Que assim, então ela fala assim para o diretor, eu é que vou tirar o meu filho da escola, e eu vou ensiná-lo, e você verá quem ele é. E lá no país era permitido homeschool, né? Aqui em Portugal quase não se usa isso. Os próprios pais podem educar seus filhos em casa. Ela educou Thomas Edison em casa. E ele diz, depois de famoso, ele disse assim, quando a minha mãe disse para o diretor que eu era muito inteligente, que eu fiquei de uma situação, aí eu comecei a estudar mesmo. Sabe, irmãos? Aí você olha assim, alguém que sabe o nome da mãe do Thomas Edison? Alguém sabe o nome? Deus sabe. Sabe que muitas coisas que você faz, as próximas gerações vão usufruir daquilo. Eu quero dizer para as mães, vale a pena tu dormires pouco, abrires mão de algumas coisas. O teu filho é a responsabilidade que Deus colocou nas tuas mãos. E estendo tudo isso que eu disse aos pais, pode ser pais. Os pais também dormem pouco,
trabalham muito, mas eu quero dizer, tu estás a fazer tudo pelo futuro, pelos teus filhos também. Amém, amém? E também a história do Albert Einstein. Albert Einstein é até mais conhecido como Thomas Edison. Albert Einstein foi muito parecido, porque Albert Einstein, aos 9 anos de idade, ele não sabia se expressar, não sabia comunicar. Com 9 anos de idade, o diretor da escola, o professor, falou pior do que para o Thomas Edison. Falou para a mãe dele mesmo, em privado, falou assim, seu filho, ele é deficiente mental. Ele é retardado. Então, falar sério, os irmãos podem pesquisar isso na internet. O professor falou isso para ela e disse o seguinte, não espere muita coisa desse jovenzinho. Mas a mãe dele, sempre as mães acreditam mais do que os médicos, do que os professores, amém? Sabe por quê também? Sabe por quê que tanto Thomas Edison, como Albert Einstein, como Tesla, sabe por quê que essas pessoas não eram compreendidas pelos outros? Porque eles eram gênios. Os gênios são doidos. Gênio é estranho, por quê? O que é um gênio? É alguém que se foca em alguma coisa específica e é muito talentosa em alguma coisa específica, mas para ela ser talentosa em algo específico, ela deixa de lado outras coisas que todo mundo não deixa. Normalmente um gênio, ele é mau em algumas coisas. Ou na vida sentimental, ou tal. Então, se vocês virem alguma falha em mim, é porque eu sou gênio e... Aí vocês me desculpem nisso, tô brincando. Sabe, irmãos, a melhor coisa que tem, eu sou tão feliz por não ser gênio. Sou tão feliz por ser normal. Porque um gênio, ele sempre vai sobressair em algum ponto e vai deixar outro de lado. Ele vai ser muito falho em outro. Por isso que eles são mal compreendidos quando são crianças. Ou eles são muito traquinas, ou eles, algumas matérias eles só chumbam, tiram 0, e em outras eles só tiram o máximo. Sabem? Mas, aí, continuando do Albert Einstein. O Albert Einstein se torna adulto e se interessa pela universidade. E ele vai tentar entrar na universidade, na época era mais cedo, 16 anos de idade, ele tenta entrar na universidade, e vai tentar admissão numa das universidades, que na época a admissão não era como agora, não tinha exame nacional, não tinha nada disso. Ele tenta admissão, o que acontece? Que a primeira tentativa para ele entrar na universidade, faz prova lá com a direção da escola, é rejeitado. Falou assim, não, você não tem nível para estar na nossa universidade. Quem gostaria de ter uma conversa com o diretor dessa escola, dessa universidade que rejeitou Albert Einstein, uma das mentes mais brilhantes da história. Mas é o seguinte, tanto Thomas Edison como Albert Einstein, o que as mães deles disseram para eles, quando eles ouviram esse relatório dos professores? O que as mães disseram? Tu és melhor do que os professores disseram. Tu és melhor do que o que os diretores disseram. Tu és melhor do que o que os teus colegas e vizinhos disseram. Tu és melhor que isso. E quando alguém acredita em nós, a gente passa a acreditar. E de uma hora para outra a gente começa a descobrir que nós somos bons em alguma coisa. Fala para a pessoa que está ao seu lado, tu és melhor que isso, descobre. Tu és melhor que isso. Tu és melhor que os teus problemas, tu és melhor que os teus pecados, tu és melhor do que as tuas falhas, tu és melhor do que esse teu comportamento. Vamos lá agora a Moisés. Moisés, 40 anos a viver no palácio como príncipe. Vamos ver como que vai se portar aqui agora a igreja. Quantos aqui cresceram em família rica? Levanta a mão, por favor. Eu estou com vergonha? Quantos aqui, não, vou melhorar então. Quantos aqui cresceram em família classe média, média alta? Você era rico, vocês estão dando desculpinha. Você já viu alguém que já foi rico e fica pobre? Alguém já viu? Mas se você conhecer pessoalmente, alguém que já foi muito rico e ficou pobre? Conhecer alguém? Alguns, nem todos, alguns. Toda vez que você começa a conversar com ele, o que eles falam? Eu já viajei, já fiz viagem assim, já fui em tal lugar, já fiz isso. Não, minha família tinha isso. Não, eu comprava, não. Ele vai comprar um relógio, então ele vai estar procurando um relógio de 60 euros. Ele fala, não, eu comprava relógio de 6 mil. Normalmente, quem já foi rico tem isso, né? Moisés já foi rico, 40 anos, príncipe do império da época do Egito. Príncipe.
De uma hora para outra, ele descobre uma causa. Qual a causa? Libertar a sua origem, o seu povo, os hebreus. Ele não depende de Deus, vai na independência, tenta libertar ali, tenta ajudar os hebreus. O que acontece? É perseguido, tem que parar onde? No deserto. Do palácio para o deserto. Irmãos, e é deserto mesmo. Não é deserto de areia como Saara. Deserto de Israel, aquela área na Palestina, deserto lá é diferente dessa ideia. Não tem nada a ver com as areias do Saara. Um deserto, é um lugar que não é habitado, que quase não tem água e tal. Está lá Moisés no deserto. Moisés começa a viver a vida de deserto. Como que é a vida de deserto? Que dia que ele ia ao cinema? Que dia que ele ia ao shopping? Que dia que ele ia à mercearia, irmãos? Você sabe o que é uma vida de deserto? Os irmãos, às vezes os filmes de Hollywood não transmitem para nós a ideia de um deserto. Irmãos, o deserto é um lugar chato. Você não tem o que fazer. Você acorda e vai cuidar do gado. Aí você espera o gado comer. O brotinho que houver ali é a maior dificuldade para encontrar comida. Depois você vai procurar água para ele, para o gado. Aí a noite, nesses lugares anoitece muito cedo. Aí você dorme cedo. Irmãos, Moisés ficou assim 40 anos. Você acha que ele não se lembrava do palácio? Você acha que ele não se lembrava do palácio? Será que ele não se lembrava dos hebreus? Mas Moisés com certeza pensava o seguinte: já não serei eu a libertar os hebreus da escravidão. Porque não faz sentido alguém que mora no deserto, que não tem vida como deve ser, que já não sabe usar uma arma, que já não faz artes marciais, que já não luta. Impossível Deus querer usar alguém como eu. E ele já tinha desistido. Veja bem, Moisés já havia desistido da missão de libertar os hebreus. Eu queria que tu olhasse para ti mesmo agora. Ao olhar para as tuas circunstâncias de vida, as tuas circunstâncias de vida te levam a pensar o mesmo que Moisés pensou? Já não é comigo, Deus já não tem plano para mim, Deus já não tem missão para mim, Deus já não tem propósito para mim, porque eu estou no lugar errado, eu estou descontextualizado. Moisés com certeza teve essas crises. Mas um dia Deus chegou, 40 anos depois, Deus se apresenta a Moisés de novo e diz assim, isso não está na Bíblia não, mas conforme a mensagem aqui, o que Deus diz a Moisés? Tu és melhor que isso. Tu és melhor do que um pastor que cuida aqui dos gados no deserto. Tu és o meu escolhido. Tu és o meu libertador. Tu és o homem que eu vou através do qual eu vou libertar o meu povo. E o que Moisés responde para Deus? Não, sou eu não, Deus, escolhe outro. Eu não sei falar direito, não sei nada, daqui 40 anos, Deus. Sabe, 40 anos de deserto mexe na autoestima da pessoa. Mas Deus diz, você é o meu homem, você é o meu libertador que eu escolhi. Fala para a pessoa que está ao seu lado. Deus te escolheu. E Ele te usa como Ele quiser, para coisas grandes, porque Ele é Deus. Hebreus 5, abra comigo essa Bíblia, Hebreus capítulo 5. Hebreus 5. Sabe, Moisés então obedece a Deus, volta ao Egito, e Moisés se torna o Moisés que nós conhecemos, o libertador dos hebreus. Por 40 anos Moisés é um líder, um forte líder. Irmãos, eu fico a pensar, se naquele tempo que Moisés estava a liderar o povo de Israel, quando ele se lembrava dos 40 anos no deserto, ele podia pensar assim, refletir na sua própria vida assim, gente, naqueles 40 anos no deserto, eu nunca conseguiria imaginar que Deus me traria aonde Ele trouxe. Ele está a liderar mais de 2 milhões de pessoas. Ele é um grande líder, um homem de Deus. Mas ele teve 40 anos parado. Eu não sei como está a tua vida hoje. Mas eu estou aqui a falar de um Deus que te dá valor. E quer te usar para alguma coisa especial. Quer usar a tua vida e quer te usar para que tu possas preparar os teus filhos. A tua vida é útil, a tua vida tem sentido, tem significado, tem valor, tem propósito. Mas e o sofrimento, pastor? O sofrimento faz parte.
da escola de Deus. Hebreus 5:8 diz assim, pode projetar Hebreus 5:8, está a falar de Jesus. Se até o próprio Jesus, ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Esse texto diz, pode manter o texto aí, diz que mesmo, apesar de Jesus ser o Filho de Deus, ele aprendeu a obediência pelo sofrimento. Eu e você, olha, nós aqui, eu e tu, há áreas das nossas vidas que nós só vamos aprender a obedecer a Deus no sofrimento. E esse aprendizado marca a nossa vida. Verso 9. E sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Uau! Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e ao cumprir o plano de Deus, o que aconteceu? Ele veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Será que valeu a pena o sofrimento de Jesus? Será que valeu a pena os 40 dias de tentação, os 40 dias no deserto, a tentação? Será que valeu a pena o sofrimento? Será que valeu a pena a cruz? Lá no Getsemane, Jesus disse, Pai, se possível, passe de mim essa missão. Se possível, passe de mim esse cálice. Mas o Pai olha para ele e diz, volto a dizer, não está na Bíblia, tem a nossa mensagem aqui. Tu és melhor que isso. E Jesus diz, não faça a minha, mas faça a tua vontade. Feche seus olhos. Eu quero dizer que tu és melhor do que o pior momento da tua vida. Tu és melhor do que a pior reação que tu tiveste. Tu és melhor do que qualquer pecado que possas ter cometido. Tu és melhor do que qualquer tribulação pela qual estás a passar. Tu és melhor do que qualquer humilhação que sofreste. Tu és melhor do que isso. Tu és melhor do que qualquer dificuldade deste momento que estás a enfrentar na tua vida pessoal. Tu és melhor do que qualquer comportamento que não é apropriado que estás a ter para com a tua esposa, para com o teu marido, os teus filhos. Tu és melhor que isso. E é Jesus quem diz, tu és melhor que isso. Porque a Bíblia diz claramente que Deus atribuiu valor a nós. Deus atribuiu valor a cada um de nós. Cada um de nós tem muito valor. Não aceita as acusações do diabo. E agora peça perdão a Deus, se há pecado na sua vida. Se há alguma coisa errada, algum comportamento inapropriado na sua vida. Peça perdão a Deus e diz, Senhor, eu sei que tu olhas para mim e diz, tu és melhor que isso. Senhor, eu sei, Deus, que o que tu esperas de mim é melhor que isso. Eu sei, Deus, que o que a minha esposa, meu marido, meus filhos esperam de mim é melhor que isso. Eu sei, Senhor, que eu sou melhor do que eu sou melhor do que o que eu tenho feito. Eu sou melhor do que os pensamentos que eu tenho tido. Eu sou melhor do que as coisas que eu tenho passado. Eu sou melhor que isso. Senhor, eu quero assumir nesta manhã a minha identidade nova em Cristo Jesus. Eu quero me posicionar como um filho de Deus, que mesmo nas tribulações se porta de maneira confiante, acreditando que Deus é o meu escudo, o meu salvador, aquele que responde a minha oração e me tira do dia mau e me coloca no lugar de bênção, de glória e de favor. Amém. Bendito seja o nome dos Senhores. Irmãos, o louvor.